Tudo bem com vocês? Bem-vindos à maior festa que essa igreja pode ter, que é a festa batismal. E esse é um culto especial. Pode vir aqui pertinho, Anderson. Ele está estreando hoje no louvor. Não é normal para mim, né? Ele está ficando tímido. Mas é muito bom ter todos vocês aqui conosco, que vocês se sintam bem. Essa festa é uma festa de adoração ao nosso Deus, né? Se a sua esperança está no Senhor, diga amém. Muito bem. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque essa tarde o Senhor nos conduziu até aqui para termos a oportunidade de assistir uma grande festa. E eu tenho certeza que o céu também está em festa, porque hoje nós temos duas pessoas demonstrando publicamente que amam ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque dia a dia o Senhor trabalha nos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos está dando vida, nos está dando saúde para estarmos aqui. E se porventura, Senhor, algum filho teu está nesse momento precisando de algo, clamando aí no seu coração, pedindo ao Senhor, eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas atenda, Senhor, se for da tua vontade, responda essa oração. Não sei, Senhor, muitos são os motivos que nos afligem nessa vida. Mas agora, Senhor, que o seu Espírito Santo esteja na nossa mente, esteja sobre cada um de nós, que nós possamos assistir aqui aquilo que nós queremos, Senhor, que acontecesse em todo culto. Na escola sabatina, no culto de jovens, nós queremos que acontecesse na quarta-feira, no domingo. Nos ajude, Senhor, a pregarmos o Evangelho, para que isso aconteça assim, não possa ser uma ocasionalidade na nossa igreja, que possa ser uma constância, até que o Senhor volte. Por favor, Senhor, continue conosco em toda a programação que se segue. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Do sol em pensamento, eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer, só teu conto assim calado, o que fiz pra merecer este amor tão este dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver
já perdida a vontade de viver. Só teus braços tão abrigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, hein? Que trio, hein? Fechei os olhos ali e pensei que era o Arautos do Rei. Arautas do Rei, Arautas do Rei. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou feliz, eu espero que você também esteja, porque Jesus certamente está mais feliz do que qualquer um de nós. A Bíblia fala que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Se há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, imagina por 2. A alegria é dobrada, é dobrada. Amém ou não? Louvado seja Deus pela vida do André e da Daiane, que hoje o André retorna aos braços de Cristo e a Daiane entrega o coração a Jesus. É uma família que se prepara para o breve retorno de Cristo a esse mundo. Amém ou não amém? Amém. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar nessa festa? E queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta e tentar responder essa pergunta através de uma história bíblica. Vou fazer uma pergunta e vou tentar responder através de uma história bíblica. Que pergunta é? O que Deus é capaz de fazer para salvar uma alma? É uma boa pergunta, não é? O que Deus é capaz de fazer para salvar uma alma, uma única alma? Muito bem, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 16, vamos buscar a resposta a essa pergunta, né? Vamos buscar a resposta a essa pergunta. Capítulo 16 do livro de Atos, e nós leremos a partir do versículo 25, mas antes deixa eu reconstruir aqui o pano de fundo. Atos 16, versículo 25. Depois, mas antes nós vamos fazer uma reconstrução aqui do pano de fundo, tá bom? Você abre para mim, por favor? Muito bem. O apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos. Você conhece a história. Ele pregou, obrigado, viu? Muito obrigado. Ele pregou o evangelho ali naquela cidade. E diz a Bíblia que um grupo, uma classe especial de pessoas, não gostou muito da pregação do apóstolo Paulo. Havia lá uma pessoa que tinha uma escrava, e essa escrava tinha um espírito de adivinhação.
E como ela tinha um espírito de adivinhação, ela dava consultas e cobrava por cada consulta, obviamente, né? E só que ela o dinheiro não era dela, era do dono dela. Ela era uma escrava. E essa mulher saiu seguindo o apóstolo Paulo, gritando para todo mundo ouvir que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, né? E de tanto ouvir isso, o apóstolo Paulo então voltou-se para ela abruptamente e disse para o espírito imundo: saia dessa mulher em nome de Jesus. E aquele espírito se foi. Imagine o que aconteceu com a fonte de lucro daquele senhor de escravos. Perdeu. A menina não adivinhava mais nada, porque quem adivinhava, na verdade, era o espírito imundo que estava dentro dela, mas ela foi liberta pelo poder do evangelho, claro, e a oração de Paulo. Consequentemente, aquele senhor de escravos, visto o prejuízo financeiro que recebeu, movimentou a cidade inteira contra o apóstolo Paulo. E Silas era uma dupla missionária que estava ali pregando o evangelho. Então eles começaram a inventar histórias e inflamaram o ânimo da cidade contra Silas e contra Paulo. O que aconteceu? As autoridades, sem saber quem é realmente Paulo, sem ter noção que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, achando que era somente um judeu que estava por ali, inflamando as coisas naquela cidade, ensinando de fato costumes que os habitantes daquela cidade não poderiam seguir, e por ter causado um tremendo alvoroço naquela cidade, prenderam o apóstolo Paulo juntamente com Silas, o seu amigo. E diz a Bíblia que eles foram colocados no cárcere interior. Se você ler a Bíblia, você vai ver aí. No cárcere interior. E você sabe o que significa cárcere interior, não sabe? As prisões eram feitas assim, ó, de várias celas, mas a última cela lá do fundo era a cela onde se colocava os piores prisioneiros, aqueles que não podiam jamais nem pensar em fugir. Então, quando colocava no cárcere interior, ele precisava estar lá, porque se ele resolvesse sair de lá, se por alguma razão ele conseguisse se libertar daquela cela, ele teria que passar por todas as outras celas até chegar à porta de saída. Então, era mais difícil se escapar de uma cela que fosse a cela do interior. Olha só, trataram o apóstolo Paulo como um criminoso perigoso, altamente perigoso, por isso o colocaram no cárcere interior. E você não acredita que eles fizeram? Você não acredita que eles fizeram? Despiram Paulo da cintura para cima, amarraram as suas mãos, expôs as suas costas e com varas açoitaram Silas e Paulo. As suas costas estavam todas dilaceradas. Imagina, gente. A vara era tão violenta, eles batiam com tanto gosto, porque estavam com ódio do apóstolo Paulo. Então batiam com tanta força, que não causavam vergões na pele. Não, causava era ferimento. E o sangue escorria pelas costas. Aí, como se não bastasse, colocaram-no lá no cárcere interior e amarraram seus pés e suas mãos no tronco. Você sabe como é que é isso? Havia um pedaço de madeira, um tronco de madeira, que ia lá no teto e até o chão. Então prendia a mão desses indivíduos e os pés também. Imagina como é que fica. Que posição desconfortável, a seus pés e suas mãos abraçando aquela madeira. Por que eles faziam isso? Porque o criminoso, o bandido, o perigoso, não podia sair daquela cela, não podia escapar de jeito nenhum. Era, entre aspas, a prisão de segurança máxima. Menino do céu. Que situação, hein? Será que o apóstolo Paulo merecia isso? Qual era a acusação? De pregar o evangelho, de ter libertado uma pobre alma do domínio de um demônio. Por conta disso, olha que intolerância religiosa, né? Que intolerância religiosa, cristofobia. Hoje nós estamos vivendo uma tal de cristofobia aí, não tá? Quando fala que é cristão, as pessoas começam a zombar. Muito bem.
Agora vamos ver, construído aí o pano de fundo, vamos ver o que aconteceu depois que tudo isso aconteceu. Eles já estavam lá no cárcere interior, já estavam com as costas dilaceradas, as suas mãos e os seus pés estavam amarrados no tronco. Aí no verso 25 diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e contavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Que coisa extraordinária. Hein? Ei! Irmãos, nós precisamos definitivamente saber fazer uma boa leitura das circunstâncias da nossa vida. Talvez alguém que não tivesse a leitura correta da circunstância poderia olhar para o céu e dizer assim: é assim, Senhor, que eu recebo, é assim que o Senhor me paga a minha dedicação. Vim aqui nessa cidade ímpia, uma cidade idólatra, que não lhe conhece. Eu vim aqui porque o Senhor me mandou pregar o evangelho, o Senhor não me protegeu. Eles me prenderam aqui nessa cela fria e úmida e escura, bateram em mim, me violentaram e eu estou aqui. É assim que o Senhor me trata? Muitas pessoas, por muito menos, olha aqui para mim, muitas pessoas, por muito menos, tomam uma atitude como essa, que eu acabei de dizer. Se revoltam contra Deus e contra o mundo, abandonam ao Senhor e começam a ser um opositor da fé, que um dia professou. Mas não foi assim com o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia aí que ele cantava louvores. Gente, que coisa extraordinária. Que coisa. Quando você tem razão para se rebelar, mas louva, maravilhas acontecem ao seu lado. Eu vou repetir. Quando você tem razões para se rebelar, mas escolhe louvar, maravilhas acontecem ao seu redor. Deus só está esperando uma atitude de fé. Deus só está esperando uma decisão fiel como essa para exaltar esse indivíduo acima dos demais homens e mulheres da comunidade. Olha para a Bíblia. Veja os exemplos de pessoas que passaram com situações de provações terríveis e que foram exaltadas por Deus. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego e a fornalha ardente? Eles preferiram serem queimados na fornalha ardente do que adorar outros deuses e abandonar o Senhor. Qual foi a honra que Deus deu a eles? O próprio Deus desceu lá do céu na pessoa de Jesus Cristo e entrou dentro da fornalha com eles, e eles andaram ilesos no meio do fogo, e diz a Bíblia que a chama não atingiu o seu corpo e não havia nem cheiro de fumaça nas suas vestes. A única coisa que queimou naqueles jovens foram as cordas que os amarraram. Eu vou repetir. Se você viver uma circunstância que haja razão para se rebelar, mas se você escolher louvar, grandes coisas acontecerão ao seu redor. Muito bem. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui? Depois eles louvaram e os presos estavam vindo os louvores, né? Talvez aqueles presos poderiam pensar assim: gente, esse povo aí é masoquista, gosta de sofrer, hein? Depois de ter sofrido tanto, eles estão cantando, não é possível. Aí o verso 27, o verso 26 diz assim, ó: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Que é isso, gente? Não é todos os dias que um terremoto acontece para libertar você de uma prisão que lhe deixa infeliz, não é? Pois aconteceu exatamente isso com o apóstolo Paulo. Uma prisão sacudiu os alicerces daquela... um terremoto sacudiu o alicerce daquela prisão. Consequentemente, aquilo que prendia o apóstolo, aquilo que era o seu obstáculo, se desfez instantaneamente. Mas não foi somente isso. Também aconteceu com os demais presos. Todas as portas e todas as correntes, as portas se abriram e todas as correntes caíram por terra, libertando a todos. Mas não é sobre essa história que eu gostaria de me concentrar.
Não dá para falar dessa história sem enfatizar isso que eu acabei de enfatizar. Mas a pergunta que eu fiz, e tentando responder com uma história bíblica, foi: o que Deus é capaz de fazer para salvar uma única alma? E sabe quem é essa única alma aqui nesse relato? O carcereiro. O que Deus foi capaz de fazer para salvar esse carcereiro? Veja o verso 27. É sobre ele que eu gostaria de concentrar a nossa meditação. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, e você e toda a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele, o carcereiro, e todos os membros da casa dele foram batizados. Pergunta: o que Deus é capaz de fazer para salvar uma única alma sequer? Vamos ver o que aconteceu com o carcereiro? Primeiro, Deus tirou lá de Jerusalém um apóstolo e um líder da igreja, que foi Silas, para levá-lo naquela cidade, porque o foco de Jesus era salvar aquele carcereiro. Olha, quando há uma alma sedenta, quando há uma alma sincera, buscando por salvação, Deus move os céus e a terra para que essa alma seja alcançada pela graça. Deus tirou lá de Jerusalém o apóstolo Paulo para passar ali. Mas não foi somente isso. Se o apóstolo Paulo não tivesse passado pelo sofrimento que passou, se ele não tivesse enfrentado a oposição que enfrentou, se ele não tivesse sido surrado como foi surrado, se ele não tivesse sido preso como foi preso, aquele carcereiro passaria desapercebido da história. Deus permitiu que o seu servo saísse de onde estava, em Jerusalém, para vir àquela pequena cidade de Filipos, mas permitiu que o seu servo sofresse, para que o seu sofrimento alcançasse aquele carcereiro. Agora vamos meditar um pouquinho no carcereiro. Quem é um carcereiro? O carcereiro é um soldado. Soldado obedece ordens e ponto final. Soldado não escolhe a ordem que vai seguir ou obedecer. Simplesmente obedece. Ele não tem que ir. Se ele desertar do exército, ele pode ser preso por deserção. Se ele trair o exército, se ele não obedecer às ordens, ele pode ser morto. Podia ser morto pelos seus oficiais. Ele não tinha liberdade alguma. Ele não tinha liberdade qual é o trabalho que ele ia fazer, a hora que ia dormir, a hora que ia acordar. O soldado, ele obedece ordens. Você se lembra de João Batista, a história de João Batista quando ele foi preso, não lembra? Muito bem. Diz a Bíblia que Salomé dançou maravilhosamente bem na presença de Herodes, e Herodes estava embriagado e prometeu para ela assim: peço o que você quiser, até metade do reino, se você pedir, eu te dou. Ela saiu da presença de Herodes, foi até a sua mãe, chamada Herodias, e perguntou assim: mãe, ele me prometeu tudo, até metade do reino, o que eu peço? Qual foi o pedido da mãe? Me dê a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí veio a ordem. Ele se prendeu por sua palavra, e palavra de rei não volta atrás, e ele deu a ordem para que a cabeça de João Batista fosse desligada do seu corpo. E adivinha quem é que foi que fez isso? Um soldado. Porque soldado não escolhe a ordem que vai obedecer. Ele obedece e ponto. Se o soldado tiver que prender o pai e a mãe, ele não pode desertar. Ele tem que fazer e ponto final. Soldado não tem liberdade de escolha. Ele faz o que manda os seus superiores. Ponto final. Agora, olha aqui para mim. Deixa eu dizer para você. Baseado nisso, se tem uma pessoa, uma classe de pessoa improvável
para se converter são soldados. Soldado, como é que se converte? Como é que obedece a Deus? Como é que guarda o sábado? Como é que não participa de uma guerra? Como é que não tira a cabeça de um prisioneiro, como foi aquele caso lá de João Batista? Se tinha uma classe que não deveria, que seria a mais difícil de se converter, seria a classe dos soldados, dos carcereiros. Mas eu lhe pergunto, Deus ama ou não ama um carcereiro? Deus quer ou não quer salvar também os soldados, sim ou não? Muito bem, porque Deus não se importa com a conjuntura dos seres humanos. Ele vai fazer de tudo o que for preciso para salvar, inclusive aqueles que são improváveis de serem salvos. Então, a primeira coisa que Deus fez para salvar aquele carcereiro foi tirar o apóstolo Paulo das suas atividades, lá de onde ele estava, para levá-los até aquela cidade. Segundo, Deus mandou, sabe o que mandou? Não, quer dizer, esse é o segundo foi permitir que o apóstolo Paulo sofresse, né? Porque foi surrado. Terceira coisa que Deus permitiu foi um terremoto. Deus mandou um terremoto. Quem mandou aquele terremoto? Não foi Deus? Deus mandou o terremoto para sacudir o alicerce daquela prisão, mas também o alicerce da vida daquele carcereiro. Você se lembra que eu falei num desses dias aqui que Deus não está tão interessado no nosso bem-estar como Ele está interessado na nossa? Às vezes Deus permite que um alicerce venha à nossa vida para nos sacudir, sabe? Você já viu aquela frase, aquele que não vem pelo amor? Nunca Deus quer que ninguém venha pela dor, nunca. Mas acontece, depois de um sofrimento intenso, nós reavaliamos as nossas decisões. Depois, eu vou dizer para você, o meu pai está na cama. Ele depende de tudo e de todos, até para fazer suas necessidades pessoais. Meu pai sempre foi independente. Meu pai nunca entrava numa igreja. Eu lembro meu pai entrando na igreja no dia do meu batismo na igreja católica, que eu batizei com 7, 6 anos. Foi a única vez que eu vi meu pai entrando numa igreja. Foi na igreja católica, eu nunca mais vi. Meu pai era daquele tipo de gente que dizia assim, ó, pai dá conselho e filho ouve. Pai não ouve conselho de filhos. Está invertendo as coisas, meu menino? Falava desse jeito pra gente. E como é que eu ia pregar com meu pai com esse pensamento? E eu orei pelo meu pai mais de 20 anos para que Deus quebrasse aquele coração duro, para que ele pudesse pelo menos me ouvir. Ele mora em Minas, perto da cidade desse cara aqui, ó, Teoflotone, do lado, pertinho de Teoflotone, aquela região lá, sou daquela região lá também. E aí eu vou lá uma vez por ano para ver meus pais. E aí meu pai, sem a gente saber o que aconteceu, começou a enfraquecer as pernas. A evolução da doença foi assim, ó. Ele conseguia ficar em pé, mas não conseguia dar um passo para frente. A ponto de não conseguir nem ficar mais em pé. Quando eu cheguei lá, eu estava levando meu pai para ele fazer as suas necessidades. E nesse momento Deus tocou meu coração, porque eu estava pedindo para que Deus me desse uma oportunidade para falar com meu pai. E aí eu falei assim, meu pai, o senhor está de certa idade. O senhor sabe que mais cedo ou mais tarde o senhor vai encontrar-se com Deus. A pergunta que eu quero fazer, meu pai, para o senhor é: o senhor está preparado para isso? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós iremos dar conta da nossa vida, pai. Olha o que está acontecendo contigo. Olha o que está acontecendo. Pode ser que eu vá primeiro que o Senhor, mas a tendência é que o Senhor está vivendo os últimos momentos da sua vida. A pergunta é: e quando você encontrar com Deus, meu pai, como é que vai ser? Meu amigo, eu falei isso aí esperando a pancada, sabe? Mas ao invés da pancada, ele falou assim: é, meu filho, você tem razão. Aí quando ele falou assim: é, meu filho, você tem razão, eu emendei. Aí eu emendei. Era a oportunidade que eu precisava. Exato, não apanhei. Aí eu falei assim: é agora, é agora. Aí eu falei para ele do batismo.
eu falei para ele do pecado. Eu falei assim, pai, deixa eu explicar para o senhor. O senhor é pecador? Eu não sou melhor do que o senhor, porque eu também sou pecador. Mas existe uma solução. Jesus, pai, o que Jesus fez? Ele diz acreditar em Jesus. Ele ama Jesus. Aí ele falou assim, sabe o que Jesus fez, pai? Jesus foi na cruz do Calvário e morreu por nós. Essa condenação que está sobre nós, porque nós pecamos, Jesus tomou para si, mas nós precisamos aceitar Jesus. E o que ele fala é que aqueles que creem nessa boa nova, de que ele é o substituto, que ele é o Salvador, tem que ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Eu mostrei para ele no texto bíblico. Aí eu falei assim, pai, não temos tempo a perder, pai. Não temos tempo a perder. Eu sou pastor, você sabe disso. Eu tenho somente esses dias de férias aqui. Até o final, eu gostaria de fazer o seu batismo para mim ir embora tranquilo para casa. Vamos fazer o seu batismo? Pastor, meu filho, eu vou pensar. Bom, para quem não queria nem pensar em ouvir, aí já me deu uma esperança, né? Aí fiquei lá uma semana, 2 semanas. Quando chegou na sexta-feira, no domingo eu ia viajar para vir para casa. No domingo eu ia viajar para vir para casa. No sábado seria a última oportunidade. Cheguei para ele na sexta-feira e meu pai, amanhã é o último dia. Vamos batizar? Ele falou assim para mim, assim, meu filho, eu não vou batizar agora não. Mas eu aceito o estudo bíblico. Chamei as pessoas que eu conhecia de confiança e disse assim, olha, meu pai está na mão de vocês agora. Deem estudo bíblico, instrua meu pai. Mostra para ele a verdade do evangelho. Salva meu pai, eu entrego. Orei por eles, no dia seguinte já viajei e vim embora. Passou-se 1 ano e eu voltei lá, na casa do meu pai. Meu pai já estava bem debilitado e falando com muita dificuldade. Agora ele não conseguia nem ficar em pé. Ele só deitado e sentado. Quando eu cheguei, meu irmão colocou ele sentado, eu sentei do lado dele e falei assim, benção, pai. E lá a gente pede bênção para o pai. Benção, pai. E com muita dificuldade, esboçou ali uma palavra que me deu a entender, Deus abençoe. E aí eu falei assim, pai, eu estou tão feliz de estar aqui com o senhor. Que bom ver o senhor mais uma vez. Ele me interrompe abruptamente e com uma dificuldade muito grande de falar, ele conseguiu expressar uma frase. Quero me batizar. Meus irmãos, eu entrei na igreja para fazer o batismo do meu pai naquela ocasião e vi meu pai pela 2ª vez na igreja. A primeira foi no meu batismo e a segunda no batismo dele. Batizei meu pai naquele dia, olhei para ele e me despedi, dizendo, meu pai, pode descansar em paz, porque os seus pecados, todos eles, estão perdoados e lavados. A sua coroa está guardada, meu pai. Pode descansar em paz. Foi um choro, foi uma emoção. A minha filha cantou e chorou. Todos nós choramos na igreja inteira. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus é capaz para salvar uma alma? Às vezes Ele permite um terremoto vir, um sofrimento, para que através desse sofrimento a gente reavalie as nossas decisões e os nossos pensamentos. Deus não quer, escute o que eu estou dizendo, ó. Deus não quer de maneira nenhuma que ninguém vá a Ele pela dor. Deus não quer. Mas Deus não está tão interessado no bem-estar dos seus filhos mais do que a sua salvação. Às vezes Ele permite o terremoto nos sacudir. Volto a repetir, é como se ele pegasse no nosso ombro, chacoalhasse e dissesse assim, meu filho, acorda, olha para onde você está indo, olha as decisões que você está tomando, há um céu para ganhar e há um inferno a evitar. Deus mandou o terremoto. Você sabe o que aconteceu? Deus permitiu que aquele carcereiro sentisse tanto medo e tanto desespero, que a única solução para ele naquele momento era tirar a sua própria vida. O verso aí que nós lemos diz, despertado o carcereiro do seu sono, vendo as portas abertas, puxou da espada e ia suicidar-se.
Gente, quem é que se suicida, se não aquele que perdeu a esperança? Quem é que se suicida, se não aquele que não tem mais chance na vida? Ou aquele que já está no fundo do poço? Aquele homem chegou a um sentimento avassalador, negativo, a ponto de ele chegar ao fundo do poço para reconhecer, para entender que Deus o ama. Quando isso aconteceu, quando ele ia pegar a espada, porque assim, ó, diz a Bíblia que ele está acordando. Peraí, dormiu no serviço? Dormiu no serviço. E dormir no serviço, os presos foram embora, o indivíduo que deveria ser o único que deveria cuidar dos presos dormiu, vai morrer pelas mãos dos oficiais superiores. Então, antes de morrer pelas mãos dos oficiais superiores, eu mesmo me mato. Então, ele tentou se matar quando o apóstolo Paulo disse, não faça nenhum mal a si mesmo. Todos aqui estamos. Se preciso for, nós entramos dentro da cela normalmente, mas não queremos que você morra. Diz a Bíblia que aquele homem veio trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e fez a pergunta que todo ser humano deveria fazer. O que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha aqui para mim. Deus não quer salvar somente a esposa e deixar o marido. Deus não quer salvar somente os filhos deixar os pais, ou só os pais deixar os filhos. Deus quer salvar a casa inteira. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma hora da noite, depois do carcereiro cuidar dos vergões nas costas de Paulo e Silas, depois de ter ouvido o evangelho, naquela mesma hora da noite, foram batizados ele e toda a sua casa. Deus cumpriu o propósito de salvar aquele carcereiro, sim ou não? Mas você viu que drama que foi? Você viu que ato dramático de Deus? Terremoto, suicídio, presos sendo soltos, cárceres sendo abertos, correntes caindo, para salvar uma única alma naquela noite. E Deus assim permitiu e foi cumprido o propósito de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que Deus precisa fazer para lhe salvar? O que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção, hein? Será que você está dormindo em berço esplêndido? Será que você está contente demais com a sua situação, de maneira que você não quer mais evoluir espiritualmente? Eu estou falando para membros de igreja também, adventista do sétimo dia, que às vezes senta nos bancos da igreja, ouvem sermões e acham que isso é o bastante. Querido amigo, escuta o que eu estou dizendo. Se você acha que é só isso que Deus espera de você, você acha que é só isso que Deus espera de você, de que você venha à igreja, senta nos bancos, ouça sermões e vá para casa para continuar ser quem você é? Não é isso que Deus espera de mim e de você. Mas a pergunta é, será que nós estamos dormindo em berço esplêndido? O que Deus precisa fazer para nos despertar? Queridos amigos, não precisa, a não ser nos dizer o que devemos fazer. Mas quando Ele diz o que devemos fazer e não fazemos, pode acreditar, os terremotos virão. Por quê? Por uma simples razão. Deus não está tão interessado no nosso bem-estar como Ele está interessado na nossa salvação. Viu? André e Daiane, eu não conheço a vida de vocês. Eu espero que vocês não tenham vindo depois de um terremoto. Eu espero que vocês tenham vindo porque tiveram convicção de que esse é o caminho. Espero que vocês tenham somente ouvido Deus falar ao seu coração, venha, e vocês atenderam. Mas não importa se vocês vieram dessa maneira ou através de um terremoto. É importante que vocês aqui estão. Por favor, levante-se. Vem aqui à frente. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Perguntas essas que vocês já responderam.
positivamente, mas vocês precisam fazer aí o seu voto batismal aqui, que é, na verdade, o seu compromisso para com Deus e para com a igreja, que ora passa a serem membros, Vocês acreditam na Bíblia como a infalível palavra de Deus? Vocês prometem tomar tempo para estudar a Bíblia e ensiná-la a outras pessoas? Amém. Vocês acreditam em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade coeterna de 3 pessoas que perfazem um só Deus? Sim? Vocês acreditam que Jesus brevemente vai voltar? Vocês irão se preparar para essa volta e ajudarem outras pessoas a se prepararem também? Amém. Vocês aceitam Jesus como Senhor e Salvador de vocês? Vocês acreditam que os 10 mandamentos ainda estão em vigor, que todos nós devemos guardar essa lei? Inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado como dia do Senhor? Amém. Vocês acreditam que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que vocês devem evitar tudo aquilo que faz mal e prejudicial, como bebidas alcoólicas, drogas, café, e não somente usar, mas também não vender isso, não comercializar? Prometem? Amém. Vocês prometem sustentar essa igreja com seus dízimos, ofertas e o seu esforço pessoal e a sua influência? Sim? Vocês acreditam que a igreja adventista é a igreja da profecia bíblica? E vocês desejam ser parte da igreja mundial, inclusive dessa que faz parte da igreja mundial? Sim? É por livre e espontânea vontade? Muito bem. Vocês desejam serem batizados por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus foi lá no Rio Jordão? Sim? Amém. Louvado seja Deus. Vocês acreditam no dom de profecia manifesto na pessoa de Ellen White? Amém. Vocês prometem fazer parte ativa na pregação do Evangelho como discípulo do Senhor, levando outros aos pés da cruz? Amém. Amém. Responderam positivamente todas as perguntas. Passaram na prova, hein? Passaram na prova. Quantos aqui estão felizes e recebem esses como os membros da nossa igreja? Levante sua mão. Eita, coisa linda. Parabéns. Vamos ajoelhar, vamos orar. Os irmãos podem ficar assentados como estão, mas nós iremos ajoelhar aqui. Querido Deus e Pai, obrigado, Jesus, por sua bondade. Obrigado por sua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado porque o Espírito Santo não se cansa de salvar, de chamar pecadores das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Obrigado porque a Daiane e o André aqui estão prontos para selarem a vida contigo através das águas batismais. Nós louvamos o teu nome porque nós estamos em festa, estamos alegres, porque o Senhor nos reserva surpresas extraordinárias e lindas como essa. Senhor, tome de uma maneira especial a Daiane nas tuas mãos. Tu conheces o que ela é, o que ela sonha, os planos que ela tem. Tu sabes, Senhor, o que ela mais necessita no íntimo do seu coração. Tome ela nas tuas mãos. E abençoe, Senhor, dando a ela a certeza de que tomou a melhor decisão da sua vida. Que hoje seja o primeiro dia da sua vida eterna. Abençoe de maneira especial o André, Senhor, o sacerdote desse lar. Dê-lhe forças para ser um sacerdote ativo e forte no exemplo e no preceito, na palavra. Que ele possa levar a sua família em sujeição aos pés da cruz todos os dias. Abençoe, Senhor, o fruto do amor deles, que é o filhinho, para que ele cresça saudável, protegido pelos seus anjos, mas, sobretudo, cresça no conhecimento e na graça de Jesus. Abençoe toda a sua família que aqui está, presenciando essa vitória na vida dessa família. Abençoe também a sua igreja que presencia essa linda festa. Abençoe todos nós. Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vocês não sabem como a água está gostosa. Tá uma delícia, viu? Obrigado, viu, Juninho? Cuidado aí pelo carinho de manter aqui a água quentinha para esse momento tão feliz, tão importante na vida desse casal. Gente, olha aqui para esse casal, olha para eles. Olha a alegria e a felicidade deles, tá vendo? Você sabe que alegria é essa?
é a alegria da salvação. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Daiane e André. Quando vocês forem batizados aqui, quando vocês voltarem, porque assim, ó, por que você acha que o pastor veste de preto? Já viram? O pastor só veste preto no batismo, sabe por quê? Porque o pastor é um coveiro espiritual. No que vai acontecer aqui, na verdade, uma morte. Vocês morreram para o pecado. E o que a gente faz com o morto? Enterra. E aqui está a sepultura líquida do batismo. A Bíblia fala no capítulo 6 de Romanos que aqueles que foram batizados na morte de Cristo e foram sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Ele ressuscitou, nós também andemos em novidade de vida. Então o que aconteceu? Vocês, ao aceitarem Cristo, vocês disseram não ao pecado, morreram para o pecado. E o que acontece com a dívida de alguém que morre? Acaba. É possível alguém chegar no velório e dizer assim, ó, esse homem que está aqui no caixão não vai ser enterrado até que ele pague a dívida. Vai ficar lá a eternidade inteira, mas não vai conseguir que o indivíduo pague a dívida. Porque é assim, ó, morre a dívida como morre o cidadão. Então vocês morreram para a dívida que vocês tinham, que era a dívida do pecado, que levaria vocês à perdição eterna. Morreram. E o que a gente faz com o morto? Vamos enterrá-lo. É aí o pastor entra para enterrar vocês. E vocês vão ser sepultados nessas águas. Aquele velho homem pecador, com todas as suas mazelas, com todos os seus erros, decisões erradas. Nesse momento, André, vai ser sepultado, morto, acabado. Ponto final. Mas quando o pastor, os braços do pastor, tira você de dentro dessa sepultura, simboliza a ressurreição para uma nova vida, para uma nova realidade. Aí vocês vivem novidade de vida. Os seus pecados, Daiane, e os seus pecados, André, a partir desse momento, não existem mais. A tal ponto que se Jesus voltar, momentos depois, segundos depois da sua saída desse tanque, vocês vão direto para o céu, garantidos na salvação, porque todos os seus pecados foram lavados e foram redimidos. Amém? Vou convidar aqui, a mamãe já está aqui, né? Quem mais está aí? Se o papai quiser vir, fica à vontade, viu? Eu sei que talvez o senhor não queira vir por conta de ser tímido, mas se o senhor quiser vir aqui perto, fique à vontade e venha, tá? Tá bom, ok, fica à vontade. Quem mais está aí? Só e o pequeno? Vai que entrar. A mãe já está aqui? Já está tirando as fotos? Cadê o Alan? Cadê o Alan? Está aí? Alan é o irmão, né? Alan é irmão, né? Ok, muito bem. Então vou chegar o momento. Deixa eu fazer a fórmula batismal para vocês. Querido André e querida Daiane, vocês ouviram do Evangelho e vocês se deslumbraram com a solução que Jesus ofereceu para a queda, para o pecado. Vocês acreditaram no Evangelho. E porque vocês acreditaram no Evangelho, que tem o poder de salvar todo aquele que crê, para que o nome de vocês seja escrito lá no livro da vida do Cordeiro, para que todos os seus pecados sejam perdoados, lavados e remidos, e para que vocês estejam prontos para a breve volta de Cristo a esse mundo. Eu, como ministro do Evangelho, os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Amém.
Queridos, que festa maravilhosa, não é? Eu amo estar aqui dentro. De todos os espaços que tem na igreja, o meu predileto é esse, é aqui. Aqui eu me realizo como pastor, viu? Nós nos relembramos aqui no nosso batismo, né? Lembra quando foi seu batismo? Você lembra? A gente relembra o nosso batismo, nossa entrega. Coisa maravilhosa, né? Eu sempre digo que vir à casa de Deus é uma oportunidade de reflexão. É um momento que o Senhor Jesus desafia-nos no nosso pensamento. Às vezes a gente tem um pensamento em relação à vida, em relação às escolhas, em relação à própria religião e à fé. Aí a gente vem na igreja e através da palavra nós descobrimos que às vezes nós estamos equivocados, que nós precisamos tomar decisões diferentes, sabe? Como eu sei que todos vocês são batizados, o meu apelo vai ser assim, ó. Aproveite esse momento para ratificar a sua decisão de estar mais na presença de Deus. Aproveite essa decisão para renovar o seu pacto de fidelidade ao Senhor. Aproveite esse momento para você dizer assim, Senhor, eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas eu desejo estar nas tuas mãos para que o Senhor me transforme naquilo que o Senhor deseja que eu seja. Gostaria de dizer isso? Gostaria de fazer uma entrega da sua vida hoje? Hoje é a oportunidade. Quer ver, ó? Vem aqui à frente, que você que gostaria que visse. Eu quero orar por você, vem aqui na frente. Aí eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó. Traga no seu coração o nome de alguém que ainda não aceitou a Jesus. Eu tenho aqui no meu coração o nome do meu irmão que ainda não aceitou a Jesus. O nome da minha irmã que ainda não aceitou a Jesus. Vem aqui à frente, traga eles no seu coração, porque nós iremos orar e fazer uma entrega para eles, deles para o Senhor, né? Vem aqui na frente. Esse é o momento de nós reentregarmos a nossa vida, né? Entregar a nossa vida. Amém. Eu ouvi o que você falou, viu? Quero ficar pertinho dele. Que coisa linda. Obrigado, viu? Gostei demais. Esse é o momento de reentrega, de reconsagração da nossa vida. É o momento de nós refazermos aquela decisão que nós tomamos há um tempo atrás, não é? Parabéns porque você veio. Reconsagre, irmãos. Reconsagre. Faça desse momento o momento mais importante da sua vida. Faça. Aproveite. Sabe por quê? Porque o ontem virou história. O ontem virou história. O amanhã ainda é um mistério. Mas o agora é uma dádiva. Viva esse momento agora. É agora que você deve ser fiel. É agora que você deve ser feliz diante de Deus. É agora que você deve entregar a sua vida a Ele. Se você entrega a sua vida a Jesus nesse momento, sabe que você está fazendo a sua melhor escolha, tomando a sua melhor decisão. Eu faço votos que você assim o faça, de maneira sincera e profunda. Nós iremos ouvir a música, é isso? Pelo trio? Então, trio, vem cá, vem aqui pertinho de mim. Dá para vir mais para cá? Dá? Vocês estão de microfone sem fio? Vem cá, fica aqui na frente aqui, ó. Isso, vem aqui, é isso. Eu vou ficar aqui atrás de vocês podem cantar aí no meio. Então, enquanto o nosso trio canta, eu gostaria de convidar você que ficou sentado. Eu tenho certeza que você precisa reconsagrar a sua vida também. Esse é o momento de nós estarmos aqui em oração e pedir a Deus que nos aceite na sua presença. Eu vou orar, fazer essa oração de reconsagração na nossa vida, mas não fica aí parado. Vem à frente entregando sua vida a Jesus. Pode cantar. Tem tristeza, temores e aflição.
nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri na cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Lutar, lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim. Mas ao sentirmos a firmeza na mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri na cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri na cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Minha vida dei e me entreguei, sofri na cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Amém. Louvado Amém. seja a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, viu, pelo trio, pela música. Estamos aqui todos para consagrar a nossa vida. E esse é o momento mesmo, momento de reconsagração, de entrega. Esse é o momento de você fazer a sua consagração. Aproveite esse momento, viu? Aproveite esse momento. Se houver necessidade de você entregar a sua vida a Jesus, e há essa necessidade, então eu gostaria de convidar você aqui à frente, de você vir aqui, entregar a sua vida a Jesus, reconsagrar, fazer desse momento o momento mais importante da sua história. Nós temos aqui a Daiane, nós temos aqui o André, já estão prontos, louvado seja Deus, já estão refeitos a seu pacto, e todos nós aqui estaremos fazendo o nosso também. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa linda festa que nós presenciamos. Obrigado pela vida do André, obrigado pela vida da Daiane, pela entrega deles, e obrigado, Senhor, porque nos reservou esse momento tão especial. Nós queremos lhe agradecer também, porque hoje nós temos a oportunidade de reconsagrar nossa vida ao Senhor. Aceite o nosso coração que ofertamos ao Senhor nessa tarde. Por favor, purifique-o, Senhor, para que ele esteja de acordo com teus olhos. Senhor, reconsagre a nossa vida.
porque nós temos plena e consciente certeza de que esse é o melhor caminho em que nós podemos andar e escolhemos voluntariamente andar por esse caminho. A porta é estreita, é apertado o caminho, é verdade. É difícil, não é fácil, mas escolhemos voluntariamente andar por esse caminho. Só nos dê a força necessária, Senhor, para vencer os percalços. Nos dê a força necessária para vencer as tentações do diabo. E quando Tu vieres no Teu reino, nós queremos estar prontos para herdar a vida eterna que o Senhor preparou de antemão para cada um de nós. Consagre no Senhor, receba no Senhor, e nós pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.